forma de sonho se espalha no ar. Boa tarde. Pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar. Os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido do Velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Um jeito mais manso de ser e falar, mais calma, mais tempo pra gente se dar. Me diz por que só no Natal é assim. Que bom se ele nunca tivesse mais fim. Que o Natal comece no seu coração, que seja pra todos sem ter distinção. Um gesto, um sorriso, um abraço, eu vou avisar porque hoje não é a Val, melhor presente é sempre um amor. Boa tarde, Eulina. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. 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 Natal todo ao nosso último Evangelho no Lar do ano de 2021. Parar aqui um pouquinho. Boa tarde, tudo bem, gente? Eu sou a Dil, trabalho no núcleo Frei Henrique, todas as segundas, as quartas, ali no salão, dando palestra. E hoje a Val, ela teve um imprevisto, ela teve que se ausentar, e aí ela pediu para eu fazer o Evangelho com vocês hoje, para não deixar vocês desamparados aí nessa questão, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Quero saber se vocês já pegaram a aguinha para fazer a fluidificação. Então já deixa, como eu bebo bastante água, eu já deixo a garrafa de água aqui para fluidificar, porque eu bebo pelo menos umas 4 garrafinhas dessa por dia. Então deixa a garrafinha com água aí, que daqui a pouco a gente vai fazer a fluidificação. Eu vou colocar mais uma musiquinha aqui pra gente ir mentalizando e pedindo aí a orientação divina, que a gente possa ter mais um ensinamento hoje e que a gente consiga trazer isso para as nossas vidas. Então vamos neste momento
Vamos fazer a prece de início. Vamos mentalizando ao nosso Mestre Jesus, a toda boa espiritualidade, a toda falange que nos ampara do Núcleo Frei Henrique, o Frei Henrique, que a gente possa hoje fazer essa leitura maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo e através dele ter ali o auxílio, o consolo e o entendimento de certas provas que a gente vem passando, tá certo? Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos e nessa conexão fantástica, maravilhosa com o Mestre Jesus, pedir que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a todos os necessitados, aos moradores de rua, às pessoas que se encontram em um hospital, aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, que possa estar abençoando e dando à luz o amparo necessário naquela causa que muitas vezes a gente busca e, sobretudo, pedir o discernimento e a compreensão de certas coisas. Às vezes pedimos tantas coisas, mas o Mestre Jesus nos dá aquilo que necessitamos, né? Nem sempre o que a gente pede é para ser nos dado. E é nos dado aquilo que necessitamos, tá certo? Então, neste momento, eu convido todos vocês para fazer comigo a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Deixa eu abaixar aqui. Então vamos lá. O estudo de hoje é bem bacana para esse mês, para esse clima de Natal que nós estamos entrando, né? Embora tenha sido um ano bem difícil. Vou tirar o óculos aqui que tá dando um pouco de reflexo. Embora tenha sido um ano bem difícil, estamos no mês de Natal, onde celebramos o nascimento de Jesus. E o título do evangelho de hoje, que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui, é sobre a fé divina e a fé humana, tá certo? Então eu vou ler um trechinho aqui para vocês. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres verdadeiros mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento. Então aqui, quando nós temos fé em algo, pedimos algo, queremos que algo aconteça, nós temos que ter o discernimento, o bom senso de saber que isso pode ser cumprido, isso pode ser abençoado, né? É dentro de uma causa, dentro de um propósito, que tem ali um discernimento de que é possível, né? Até mesmo uma cura de uma doença, a conquista de um trabalho. O que nós muitas vezes devemos ter a consciência é dentro da nossa fé, e é até uma questão sobre que entra na parte da reforma íntima. Eu não posso ter fé de que vai acontecer algo de ruim com o meu próximo. Então, quando eu falo de bom senso, de uma questão que é aqui onde ele fala, temos que ter o discernimento que a vontade, a fé daquele pedido pode receber o cumprimento. Então, eu não posso pedir o mal de um outro irmão
desejar o mal, porque não vai se cumprir. O que eu tenho que pôr nos meus pedidos de orações e na minha fé é aquilo que eu, como ser humana consciente, sei que pode ser cumprido. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagre? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens, de então, mas que se explica, em grande parte, e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé humana ou divina, segundo o homem, aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar. Essa certeza que lhe dá uma força imensa. Então, a gente primeiro, tudo que vamos fazer, começamos pela fé. Né? Ele dá o exemplo de uma empresa. Eu comecei um negócio. Eu sei que eu vou trabalhar, eu sei que eu vou ter que me dedicar, eu sei que eu vou ter que abdicar de certas coisas, abrir mão, mas primeiro vem a minha fé, a minha força de vontade. Então essa força de vontade, ela vai fazer com que me dê mais força para eu construir aquilo, aquele sonho, aquela vontade, aquele propósito daquela empresa ir bem. E mais, né, que muitas vezes precisamos falar, ter a certeza de que ali eu tenho. Quando se fala de um negócio, de uma empresa, nós temos vidas, pessoas trabalhando com a gente, e através dessas pessoas tem família. Então a nossa fé é não só alcançar os nossos objetivos materiais, mas também que as famílias que estão comigo ali possam também ser abençoadas, possam também alcançar grandes objetivos de vida, né? Vamos lá, continuando. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações. Aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existe más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz os fenômenos estranhos, que outrora eram qualificados de milagre. Então, dentro dessa palavra aqui de fé divina e fé humana, a gente começa a entender por que muitas vezes dentro da nossa fé e daquele pedido de cura, nós realizamos o milagre. Por quê? Por que Jesus, quando fez a obra de abençoar e curar os irmãos, por que ele, todas as vezes ele falava, a sua fé te curou? Por quê? Aqui nós temos essa explicação. Existe o magnetismo que é conduzido através da nossa fé, né? Então, dentro dessa oração, dentro desse pedido, ali você está emanando energia. E essa energia de fé e de vontade de que aquilo dê certo vai entrar dentro de um magnetismo, tendo a cura, tendo o alcance do objetivo. Então tudo é energia, mas precisamos ter a fé. O princípio de tudo é a fé. Precisamos ter a esperança. Estamos em um mês onde se celebra o nascimento de Jesus Cristo. Através do nascimento de Jesus Cristo, nós temos todo o comércio do Natal, que é a árvore de Natal, os presentes, a confraternização. Então a gente precisa começar a entender esse espírito natalino, que é através do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, e ter essa fé de que tudo possa ser melhor, de que tudo pode ser consertado, né? É tempo
mês de dezembro, Natal, é tempo de quê? É tempo de perdão. É tempo de perdoar e ser perdoado. Quando nós falamos da palavrinha perdão, nós falamos de devedor e de credor. Não existe perdão sem as duas partes, tá certo? Às vezes a gente pensa no perdão, pensamos logo na sequência. Quem eu devo perdoar? Não é assim, gente? Responde pra mim. Se eu tô... Comenta aqui comigo, interage aqui comigo, se eu estou falando bobagem. Automaticamente a gente já pensa, nossa, quem será que eu devo perdoar? Mas não, a gente tem que pensar, para quem eu devo pedir perdão? Quem será que eu magoei? Quem será que está chateado comigo? Ou muitas vezes dentro de uma discussão, o orgulho, o ego, você tá ali discutindo, brigando, e aí, porque você quer ter razão, você vence a briga no orgulho e no ego. Mas você sabe, a gente lá no fundinho, a gente sabe, tem consciência de que eu fui errada, de que eu devo pedir perdão para essa pessoa. E aqui mesmo no Evangelho, ele nos ensina, o tempo do perdão é aqui, na vida terrena. Enquanto nós estamos aqui, nós devemos pedir o perdão. Aproveita o nosso tempo de vida aqui, porque depois a gente não sabe se vai ter a oportunidade de encontrar essa pessoa. E como nada é por acaso, por que será que a prova difícil, grande, é com essa pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Por que a minha prova é, por exemplo, com o meu irmão? Por que a gente não se dá bem? Por que a gente não consegue ter um diálogo? Por que a gente não consegue conversar? Aí chega o Natal, a gente está na parte da ceia, da confraternização, eu fico de cara feia, ele fica de cara feia, e o clima fica ruim. Por que não aprender com esses 2 anos aí já de pandemia, de grandes perdas? É um ano bem difícil, é um momento que está sendo oportuno nos encontrarmos no Natal. Por que eu não posso aproveitar a oportunidade e pedir o perdão? E falar, olha, você me perdoa? Por mais singelo que seja, muitas vezes a gente acha uma besteira. Imagina, fulano ficou magoado comigo, por quê? Não vou pedir perdão, não devo pedir perdão, isso é uma besteira. Mas eu estou medindo o meu grau de sentimento, de intensidade naquela causa. Eu não tenho, ninguém tem um medidor para saber o grau de dor e de causa e de efeito naquela pessoa, naquele irmão querido. Não é verdade? Às vezes o que não é doloroso para mim é muito doloroso para o meu irmão. É muito pior. Então não dá pra gente calçar o chinelo da pessoa e medir para ela. Eu não vou pedir perdão porque eu acho bobagem, besteira. Imagina, ele não tá chateado. Se você tem qualquer índice, ou se a própria pessoa te fala, olha, eu estou chateado com você. Poxa, não me custa humildemente falar, olha, então você me perdoa. Eu sinto muito por isso. Eu sinto a sua dor. Então, você me perdoa por este ato que eu tive com você? Então a gente acaba muitas vezes carregando uma bagagem tão alta, tão grande, e o perdão é muito mais leve. Porque aqui dentro do Evangelho Jesus nos diz, venha comigo porque o meu fardo, meu jugo é leve. Por conta desses ensinamentos, do ensinamento de agora, não é verdade? Por que eu vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje? Só que o amanhã aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo é no nosso desencarne. Nós não sabemos o planejamento que nós fizemos para vir e não sabemos o que nos espera lá na frente. Será que eu não aumentei o meu fardo? Será que eu não deixei eles nessa vida terrena? Será que eu não deixei ele um pouquinho maior? Então, será que eu não posso tentar agora fazer o estudo, ouvir esta palavra e aprender com ela e recorrer desde os pequenos atos para depois os maiores? Olha, me perdoa por essa
por essa situação, me desculpa por isso, eu não entendi dessa forma, eu não imaginei que você tivesse tão chateado. É importante. E quando nós fazemos esse tipo de exercício, né, dentro do perdão, você está se colocando no lugar do outro. Por mais que nós não temos esse medidor, por mais que nós não conseguimos saber a dor do outro, mas se eu falo de coração, olha, me desculpa, eu não sabia que você estava tão chateado, eu não sabia que essa dor para você era tão profunda. Então, eu estou indo para o lugar do outro e ele vai sentir que eu estou sendo verdadeira, tá certo? Então, o momento da fé é essa. Por que eu estou falando de fé e de perdão? Porque o perdão, ele vem dentro do nosso coração quando nós acreditamos numa humanidade, num planeta de regeneração, num planeta, numa vida melhor que essa, né? Hoje nós vivemos uma vida terrena dentro de um planeta de provas e expiações. Então eu sei que por aqui eu tenho muito a passar, a aprender, as dificuldades estão aí, os problemas estão aí, mas aonde que eu busco essa energia, essa força para continuar? É dentro da fé. E quando nós perdemos a fé, na maioria das vezes, como por exemplo, é quando nós perdemos alguém que amamos. É quando nós magoamos alguém que amamos. Então isso nos deixa triste, aflito. Às vezes não deu tempo de pedir o perdão, a pessoa partiu. Isso vai fazendo com que o nosso coração fique triste, a nossa alma fique triste. E Jesus, ele não quer que a gente viva dessa forma. Nós temos que deixar o nosso fardo mais leve. Então, se eu não tenho acesso, eu posso pedir o perdão através de uma oração, através de uma prece. Antes de dormir, eu posso pedir para que eu tenha essa força, né? Você vê que aqui, na onde ele fala do magnetismo, um pouquinho antes, ele fala: a fé é a que vai dar a força, num exemplo de um empresário que quer que o negócio dele flua. Então, através da fé dele, ele vai ganhar toda a força necessária. Então, a força que eu preciso para continuar, eu encontro na minha fé, na minha oração, no meu propósito, buscando, exercitando. É ali que eu vou encontrar a força, a coragem para pedir perdão, para falar com aquele irmão que está com a cara virada para mim há anos. Mas a gente vai se ver no Natal, a gente vai se ver na ceia. Então, ali eu vou conseguir botar minha vergonha pro lado, meu orgulho pro lado e dar um abraço no meu irmão e falar: olha, meu irmão, Feliz Natal, eu amo você, me perdoa por tudo que eu te fiz. Ou, se você acha que eu tenho que te perdoar, eu te perdoo. Se você acha que eu tô magoado, eu estava mesmo, mas hoje, através da minha fé, eu acredito num bem maior, eu acredito numa felicidade maior. Então, se você acha que eu devo te perdoar, eu te perdoo de todo o meu coração. Vamos aproveitar o momento, né? O ano foi bem difícil, o Natal deste ano não é como os outros, é um Natal diferente. Então, é um Natal de fé, de amor, de vontade de querer ser melhor, de vontade de querer aproveitar o tempo de vida terrena que Deus nos permitir de estar aqui. Então não perca seu tempo mastigando a amargura, mastigando o que já passou, mastigando o porquê da pessoa ainda te tratar daquela forma. Seja você a diferença nesse Natal. Vamos aproveitar. É legal fazer a ceia, curtir a música, dançar, brincar, não só com quem a gente está de bem, mas com todos os familiares. Os nossos laços de sangue aqui nessa vida terrena, ele tem um propósito. Você não veio com aquele irmão, com aquele pai, com aquele tio, com aquela mãe sem um objetivo. E se é ali que está o problema,
Nós que estamos aqui tendo a oportunidade de estudar e aprender o Evangelho e um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, aproveita a oportunidade, meus irmãos, e fala, porque quando a gente pede o perdão, ou quando nós perdoamos, nós nos sentimos com a alma mais leve e mais transparente. Alguém concorda comigo com o que eu tô falando? Põe a mãozinha assim, ó, nos comentários. Eu só vou terminar o último trechinho aqui, então, pra gente fazer a fluidificação da água e a prece de encerramento. Para vocês que estão aqui, vou avisar, a Val teve um imprevisto hoje e ela teve que se ausentar. Eu sou a Dil, trabalho no Núcleo Frei Henrique, no salão de palestras, e tô aqui para atender vocês e dar o auxílio e a gente bater esse papo maravilhoso e um aprender com o outro. Embora vocês estão bem quietinhos, né? Eu queria ver aqui, ó, ler bastante comentários, mas vocês estão bem quietinhos. Val, acho que eles não gostaram muito de mim, hein? Vamos lá, vou ler aqui. Então, ele fala do magnetismo, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos, que outrora eram qualificados como milagre. Aí, aqui embaixo, no último trechinho, eu repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios. Olha que maravilhoso isso aqui. Obrigada, Eriquinha. Olha que maravilhoso isso aqui. Vocês já pararam para pensar nisso aqui? Que se nós vou ler de novo. A fé humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar. Amém, Rosana. Seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios. Gente, se a gente parar para pensar, dentro do nosso pessoal, poxa, será que eu poderia ser um prodígio? Tá escrito aqui. Se a gente tivesse essa consciência dessa fé, dessa força, poderíamos ser o que é chamado de prodígios, né? Então a gente não tem conhecimento do poder da nossa fé. Na verdade, a gente não tem conhecimento do pontinho de luz que nós somos. Essa é a verdade. Amém. Obrigado, amores. Vocês me ajudam. Eu tava bem nervosa. Ainda tô. E só para terminar. E que não é senão desenvolvimento das faculdades humanas. Então, assim, se a gente parar para pensar que o poder da fé pode nos transformar em tudo aquilo que a gente quer, e mais, através da nossa fé, a gente consegue auxiliar e ajudar o próximo, né? Às vezes a gente tem tanto conhecimento, tanto estudo, faculdade. Poxa, eu não poderia dividir um pouco desses estudos com as pessoas que não conseguem ter o que eu tive? Mas eu tenho fé naquilo que essas pessoas são capazes de melhorar, são capazes de desenvolver, por que não o fazer? Não é verdade? Então eu agradeço a presença de vocês, todos com a aguinha para fluidificar. Pega lá a aguinha que a gente vai fazer a fluidificação neste momento, tá certo? Eu agradeço a todos vocês. Também sinto falta da Val aqui, porque eu sou uma pessoa que assiste o Evangelho e que aprende muito com ela aqui todas as quintas-feiras. Mas, paciência, né? Vamos lá. Então, neste momento, coloca lá o copinho de água, a garrafa, a jarra. Vamos fazer a fluidificação da água. Respira fundo.
essa energia dessa água corrente. Então, neste momento, eu peço a toda boa espiritualidade presente neste evangelho maravilhoso, que possa estar fazendo a fluidificação da nossa água, de todos aqui presentes, que essa água venha a ser um remédio, que ela possa ser o auxílio no nosso organismo, no nosso magnetismo, que a gente acabou de ler aqui e que precisamos. Então, neste momento, que ela seja, Senhor, fluidificada com toda a sua graça, com todo o seu amor, e seja esse santo remédio que esta casa maravilhosa, o Núcleo Fé Henrique, sempre nos fornece. Assim seja, obrigada. Então pode tomar sua aguinha. Vamos tomar aguinha. Além de tomar aguinha, eu ainda passo o dia todo tomando e ainda divido. Aqui. Todos tomaram água? Que assim seja. Esse pensamento dessa água corrente leva tudo que é de ruim embora. Que possamos estar em alta vibração, com o coração cheio de amor, que a gente possa sentir esse amor fraterno, que muitas vezes a gente chega ali no núcleo e recebe aquela energia, aquele gás que a gente precisa, que não nos deixa bater pelos problemas, pelas provas, tá certo? Vou fazer então a prece de encerramento. Então, neste momento, eu convido vocês para fechar os olhos, respirar fundo, elevar o pensamento a Jesus, a toda a falange espiritual do Núcleo Fé Henrique que nos acompanha, nos auxilia nesse Evangelho no Lar maravilhoso. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada, Jesus, por esse ensinamento, por essa palavra maravilhosa. Que possamos não somente fazer essa leitura, mas possamos trazer ela no nosso dia a dia, lembrar do poder da nossa fé, do magnetismo, da oração, e que dentro das dificuldades eu tenha aquele alerta. Eu vou fazer uma prece, eu vou elevar o pensamento a Jesus, porque eu sou uma pessoa de fé. E se eu tenho fé, eu posso orar, eu posso fazer a prece e eu serei atendida, tá certo? Todos nós somos filhos de Deus. Então, vamos comigo fazer a prece do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Gente, uma boa tarde para vocês, um excelente Natal, abençoado, uma excelente passagem. Para quem vai presencialmente no Núcleo Fé Henrique, nós encerramos nossas atividades agora, dia 17 de dezembro, com a cirurgia espiritual e retornamos às atividades a partir do dia 10 de janeiro. Então, quem vai na casa, quem frequenta, a gente retoma os tratamentos a partir do dia 10 de janeiro. E para o ano de 2022, estão abertas inscrições para os cursos doutrinários. Então, quem tem vontade de aprender um pouco mais sobre a doutrina, vai lá na segunda ou na quarta, depois do dia 10, deixa seu nome e seu telefone. A previsão das aulas é para começar a partir do dia 10 de fevereiro, tá bom? A pretensão é para que as aulas aconteçam às quintas-feiras, das 19h30 às 8h45, tá bom? Isso pode mudar, essa informação de horário pode mudar. Um beijo grande, eu tomo a liberdade de, em nome da Val, dar um beijo, um abraço em vocês e que fiquem com Deus.
tá certo? Vou colocar uma musiquinha aqui. E vou esperar vocês saírem, tá bom? Muito obrigada! Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente